queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. E como eu sempre falo, o seu tempo é seu bem mais precioso. Eu me comprometo a entregar para você o melhor do conteúdo para que você faça o seu tempo muito melhor e mais proveitoso, tirando ferramentas, tirando dicas, insights para que você consiga fazer uma melhor gestão, tenha melhor resultados com a sua equipe. Se você ainda não me conhece, eu sou Jorge Pereira, sou especialista em liderança produtiva. Quer me acompanhar? Eu estou no Instagram como Jorge Pereira, Jorge com 2 Gs. Lá no Instagram tem muito sobre livros, indicações sobre liderança, muito conteúdo falando sobre liderança. No TikTok eu já estou como Papo Direto mesmo, podcast Papo Direto. Lá tem cortes, tem bastante sobre os episódios que estão acontecendo, mais o que vai acontecer, algumas mensagens sobre liderança. O grupo tá ficando grande, a comunidade tá ficando grande no TikTok. Posso dizer que foi uma surpresa que o TikTok tá explodindo e tá bem legal. Tô no LinkedIn também com o Jorge Pereira, lá também muita informação. Você que me acompanha, continua acompanhando lá, que é legal. E se você não viu os outros episódios do podcast, vai lá, acho que você está perdendo tempo. Tem muito conteúdo, muita gente boa, muita informação para se formar, muita informação para que crie sua formação. Esse podcast foi criado para você, para o Jorge lá atrás, que teve momento que precisou de uma indicação. Tive bons líderes que me ensinaram e que me ajudaram a passar por aqueles momentos que foram difíceis para mim. Uma coisa é você lidar com equipamentos, lidar com produtos, outra coisa é lidar com pessoas. E eu fui buscar essas informações. Então, se você está passando por um momento assim, calma, vai passar. Vai passar com certeza. E eu tenho outra certeza também que aqui você vai ter conteúdo para que você tenha ferramentas para ajudar você a passar por esse momento. Sem mais delongas, a resenha aqui estava boa, a gente bateu foi quase um podcast fora do podcast aqui, foi uma resenha bem legal. Hoje eu tenho um convidado de ponta, bem bacana. Vou fazer uma apresentação dele, vou pegar minha colinha aqui, porque é muita coisa. 18 anos de experiência no ramo da logística, desde os 16 anos dedicados na gestão de pessoas. De forma precoce, se tornou líder de uma equipe com 20 anos, onde teve grandes desafios e aprendizados. Depois viveu um momento de grande estagnação. Viveu permanecendo assim como líder por equipes por 10 anos. Em 2017, conheceu a metodologia do coaching e aprendendo através de conteúdos grátis pela internet, começou a implantar na sua forma de liderar. O que fez com colher grandes resultados com a sua equipe, receber reconhecimentos e promoções. Obstinado em desenvolver pessoas, se aprimorou em ajudá-las a conquistarem seus objetivos através de um método que, através do autoconhecimento, dá clareza para a pessoa saber exatamente o que quer amar. Definir o caminho, começar a caminhar e ter consistência para chegar no tão sonhado objetivo. Palestrante, especialista em gestão emocional, formado em análise de perfil comportamental. Atua hoje como coach de liderança, atendendo empresas e clientes individuais. Pessoal, eu estou falando do William Steck. William, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Jorge. Agradecer pelo convite, né? Agradecer por essa introdução ali, né? Muito obrigado ali pelo que você falou, né? E vamos lá, né? Acho que, cara, parabenizar por esse podcast, que isso que você está fazendo é algo que, para mim, também fez falta lá atrás, né? Para mim, fez falta lá atrás. Bacana. Eu tive um início meio que rápido, né? Na logística ali, fiquei pouco tempo no operacional, mas quando eu cheguei no primeiro nível da liderança ali, me faltaram mentores, me faltou inteligência emocional também, né? Me faltou autoconhecimento. E isso que você está trazendo é um conteúdo assim, de primeira, grátis para todo mundo. Então, para você que está assistindo, aproveite, né? Aproveite, vê os anteriores que eu assisti também, estão muito bons, excelentes, assim, é incrível. Então, é um prazer estar aqui, um prazer. William, muito legal, porque na realidade o objetivo aqui eu comecei não tão novo como a liderança, comecei já um pouco mais, uma idade mais
à frente. Eu comecei com 35 anos, comecei a flertar com a liderança Né? e com isso eu fui caminhando. Você já foi mais precoce, você foi com 20 anos. Então tem, com certeza, né, no nosso público tem aqueles que estão começando com uns 35 anos, tem aqueles que estão começando com 30, tem os precoces que estão liderando e todos passam por desafios, né? William, eu acompanho você na internet, eu sei um pouco do seu trabalho, mas o pessoal que está aqui, que ainda não te conhece, quem é o William? Ah, legal. Bom, eu hoje eu trabalho como coach de liderança, como o Jorge falou, né? E eu sou um cara que tem 20 anos de experiência ali, né? 18 anos de experiência na logística, tá? E eu sou um cara que me reinventei, tive que me reinventar algumas vezes, né, durante a minha carreira, assim. Então eu considero que o William é um cara que é um eterno aprendiz, assim, é um eterno aprendiz que busca a evolução pessoal permanente, assim, o tempo todo procurando evolução, né? Então, tô longe do... Vamos por assim, tô longe não, que eu acredito que a evolução, né, não tem linha de chegada, né? O progresso não tem linha de chegada. Então, eu tô seguindo essa jornada pensando em sempre estar melhor do que ontem, né? Procurando sempre evoluir. Então, acho que eu definiria o William como esse cara que busca essa evolução pessoal permanente aí sempre, né? Sempre procurando conhecimento. E Bacana. essa obstinação que eu tenho, cara. Além de absorver conhecimento, eu tô nesse desafio de passar para as pessoas também, né? Passar para as pessoas esse treinamento, né? Poder ajudar pessoas a terem esse conhecimento que para mim foi vindo assim no nas dores, né? Nas dores Uhum. assim. Eu tive que sofrer muito para falar, pô, preciso mudar isso. Agora eu entendi que o problema sou eu, não é os outros. Deixa eu ir atrás de conhecimento, de autoconhecimento para evoluir, né? Foi meio que assim, foi nas Legal. pedradas da vida ali. É, a gente aprende na dor também, né? Sim, sem dúvida. Na realidade, é um dos objetivos também desse podcast, quando eu falo que eu criei esse podcast, foi por isso. Que na realidade, a gente passa pela dor? Passa. A gente vai passar pelo momento difícil ali e vai aprender com a situação. Mas se a gente ouvir também quem já passou e a gente ouvir e aprender com aquela situação, a gente começa. Pode ser que a gente tenha um problema, só que seja de forma diferente agora. A gente consegue porque já Sem tem dúvida. informação. Então, o que a gente pega o que a gente pega aquela informação e sabe trabalhar ela, a gente começa a fazer diferente, né? Você falou uma palavra aqui, se conhecer, né? E quando um dos temas que eu mais gosto, eu uso, a minha base é o autoconhecimento. Uhum. Tanto que a gente começou a conversar antes do podcast para que criar tudo isso aqui, a pauta, como que cria a pauta, a gente falou, não, vamos trabalhar sobre autoconhecimento. Eu adoro, porque é um negócio que deixar aqui, a gente faz um podcast de 4 horas falando sobre autoconhecimento Vai embora. e vai embora. Que você vai um artigo puxa o outro, que puxa uma situação. Falando sobre autoconhecimento, como que o autoconhecimento, como que influenciou na sua carreira? Para que você falou, nossa, é o autoconhecimento que eu vou começar. Sabe aquele, Legal. nossa, como que esse assunto te chamou a atenção? Sim. Eu tive, como eu falei, eu tive algumas fases na vida, né? Então, meu primeiro emprego foi trabalhando no McDonald's. Ali com 16 anos eu entrei na rede do McDonald's e trabalhei, não vou saber a data exata, Uhum, mas depois do McDonald's eu ainda fui para outra rede de restaurantes trabalhar, mas ali eu já comecei a ter um pouco de contato com a logística, com o controle de estoque, né? E eu percebia que, assim, eu me destacava porque eu conseguia observar quem estava acima de mim e conseguia, mesmo sem ter, vamos por assim, um mentor ali, sem ter. Claro que nesse caminho tive vários mentores que me ajudaram, vários líderes que me ajudaram, né, no ponto deles ali. Principalmente nessa primeira etapa de restaurantes, teve pessoas que me suportaram ali, deram suporte para mim aprender. Mas dali veio essa vontade, sim. Foi em comum com um amigo meu que falou, cara, eu vou fazer logística ali. E eu bati, eu falei, caramba, cara, tem a ver comigo, né? Eu acho que eu vou entrar nessa também, vou fazer essa faculdade. Foi em 2006 ali. E aí é incrível como que acontece as coisas assim. Quando eu entrei pra faculdade ali,
apareceu um estágio para mim, assim, ó. Eu nem tava na faculdade ainda, eu comecei a estagiar Uhum. como estagiário de logística, tipo, em janeiro, e as aulas iam começar em fevereiro ali. Foi coisa de Deus, assim mesmo, que colocou ali Você para fez mim. logística. Aí eu fiz a logística, comecei a fazer a logística. E isso me colocou num ambiente totalmente diferente que eu tava. Ali eu tava num ambiente, né, de restaurante, de franquia ali, então era bem novo ainda, então tinha muito aquela fase de, vou ter o meu dinheiro para sair, para Uhum. fazer minhas coisas, comprar minha roupa, mas O jovem, não, né? não pensava em futuro, né? Não pensava muito o que que eu vou ser, o que que eu vou fazer ali, né? E me levou para um ambiente onde eu cheguei, era novo, e na minha sala tinha pessoas mais velhas que já trabalhavam, tinha pessoas que já eram líderes, tinha pessoas que eram bem-sucedidas já, estavam fazendo, que eram mais velhos, fazendo faculdade de logística ali, e eu me encontrei assim, como que é importante esse ambiente, né? O ambiente que você tá. E foi muito legal, assim. Aí a gente formou, eu lembro que a gente formou grupo na faculdade e eu já fui escolhido para ser o líder desse grupo. E hoje em dia a gente é amigo ainda, tem grupo de WhatsApp ali. E... Mas eu olhava e eu falava, eu sou estagiário. E tinha um que já trabalhava nas Casas Bahia, tinha outro que trabalhava em outra empresa, na DHL, tinha outros que e eu de estagiário ali, e aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, cara, sou líder, eu me esforço, eu consigo entregar, às vezes, mais que os outros aqui na faculdade, cara, eu posso conquistar mais coisas, né? E, e aí veio o meu primeiro trabalho na logística, depois desse estágio, eu consegui um trabalho no Magazine Luiza, que é uma empresa grande, que é uma empresa grande de varejo. Ali é o CD de Itupeva, que é enorme, aquele CD. E, e ali eu entrei. Foi bem legal, assim, ó. Na entrevista eu já fui com esse pensamento, sabe? Na entrevista eu fui com esse pensamento. Eu preciso de uma oportunidade porque eu sei do meu potencial, eu sei que eu posso chegar mais acima, né? E eu lembro que na entrevista tinha os dois, que era o gerente da área que ia ficar. Eu cheguei lá e falei assim, eu vim para o cargo de controle de estoque, eu acho. Controle de estoque. Ele falou, putz, acabamos de preencher a vaga, só tem de auxiliar aqui. Aí eu falei pro cara assim, na hora, assim, nem gaguejei. Eu lembro que foi bem satisfatório. Que eu falei assim, cara, então me dá essa vaga que eu vou mostrar pra vocês que eu posso chegar em pouco tempo, eu posso crescer ali, né? E foi legal que eles se admiraram, me elogiaram bastante, me contrataram. E quando eu entrei, eu não sabia, eu trabalhei acho que 2, 3 semanas ali como auxiliar e eles já estavam mexendo os pauzinhos lá e me jogaram, quando me contrataram, me jogaram no controle de estoque mesmo lá. Uhum. E foi muito rápido, como eu falei, assim, deu menos de um ano eu já estava de assistente. E assistente lá já tinha uma equipe, ficava de assistente de recebimento. Então ali eu já comecei a liderar, né? Então foi uma ascensão muito boa na minha carreira. Só que dessa fase ali, como eu não tinha muita inteligência emocional, até mesmo pode ser que teve pessoas que tentaram me mentorar, mas de repente eu não aceitei, eu Uhum. não Não era o achava. momento, né? Eu achava que era o suficiente ali, achava que era Uhum. bom, né, o suficiente, e você vai tomando algumas atitudes, né? E isso me levou numa estagnação, assim, numa estagnação. Eu ainda saí do Magazine Luiza, entrei na Seva Logística, como Uhum. líder daí já, com salário maior. Lembro que eu consegui comprar meu carro, foi bem legal. Mas ainda era aquele nível de líder, né? Jovem ainda. Jovem, tinha 20 anos, 21 anos, acho, quando eu entrei na Seva ali como líder. E eu fui bem também. Eu cheguei, né? Eu cheguei lá indicado por alguém do Magazine Luiza. E fui desenvolvendo um trabalho, mas por ser jovem também, mas essa falta de autoconhecimento, essa falta de maturidade foi fazendo eu tomar decisões ruins, né? Decisões ruins. Eu fui aquele líder que eu tenho um perfil comunicador, eu me dou muito bem com pessoas, assim, eu chego, eu consigo me entrosar, eu consigo ouvir também as pessoas ali
e eu me dava muito bem com a equipe. Só que eu fui aquele cara, assim, no começo, que eu fui virando o amigão dos caras, assim. Uhum. Então eu queria dar jeitinho, eu queria ajudar, eu queria ir. E chegou uma hora que eu tava sendo o líder fraco ali, né? O líder fraco. A gente vai chegar mais nesse assunto, que isso é bacana que você falou do líder comunicador, né? A gente vai chegar Sim, nessa sim. parte ainda. Você começou muito jovem. Lá atrás, era um momento um momento seu e um momento do auto que se falava já em autoconhecimento, muito diferente de hoje. Como que você vê o autoconhecimento nessa época que você iniciou, né? O que chegava até o William naquela época e o que chega pro William hoje. Tá certo que a gente, muitas vezes, como a gente tá mais antenado, muita coisa chega muito rápido pra Sem dúvida. gente. Mas você acredita que nesse tempo de liderança, são 18 anos aí que você já tá trabalhando, como que tá o nível de informação? Porque o autoconhecimento que sempre existiu, só não sei se a qualidade você pode falar melhor para mim, se o conteúdo é o mesmo. Como que você vê essa evolução entre o autoconhecimento lá atrás, quando o William começou, e o autoconhecimento hoje, de artigos e estudos? Como que tá essa parte do autoconhecimento? Ah, Jorge, acho que assim, lá atrás, isso foi em 2009, né? Quando eu entrei na Seva, a gente não tinha, a gente, vamos por assim, tinha o Google, né? Tinha algumas coisas, mas a gente não tinha essa velocidade de informação que tem hoje, né? Não se compara assim hoje. Mas, por exemplo, já existia livros, já existia e eu nem sonhava em ler livro, assim. Eu até 2020, eu acho que se eu tinha lido 2 livros na minha vida inteira, Hum. é muita coisa, assim, eu nem lembro. E então, como que eu coloco assim? Né, sem entrar num ponto polêmico da educação, né, da nossa É. educação, mas assim, a gente não aprende isso, a gente não tem um lugar que aprende, né? É, eu não tive essa orientação, vamos dizer assim, não tive dos meus pais, não tive orientação do... Mesmo quando eu cheguei nesses níveis, quem estava acima de mim me orientava, falando, você tem que agir assim, você tem que fazer isso, você tem que ter um pulso firme. É o que eu mais ouvia, assim, pô, você é muito bonzinho, cara, você é muito... E eu sofria, cara, eu sofria com isso, mas não tinha uma ferramenta, ninguém explicava o porquê, ninguém só falava assim, você tem que ser diferente. E eu não conseguia ser diferente. Então eu comecei a achar que o problema não era eu, que o problema era onde eu tava, né? Ali. E você começa a culpar as circunstâncias, né? Você começa a Uhum. culpar as circunstâncias. O autoconhecimento, hoje em dia, ele tá muito mais fácil de encontrar. Mas eu posso te falar que 90% dos líderes, cara, não tem autoconhecimento Uhum. e conhece, assim, pouco sobre isso, né? Sobre autoconhecimento, principalmente sobre inteligência emocional, né? Que eu acho que é uma habilidade fundamental pro líder, né? Para um líder de alta performance, para um bom líder, Uhum. né? E isso faltava para mim, né? Faltou para mim ali naquela época. Era mais difícil de ter, mas, cara, se naquela época alguém chegasse e falasse assim, cara, você tem que ler esse livro, insiste, cara, cria um ambiente para você ler, alguém que me ensinasse, falando assim, você pode criar o hábito de ler, né? Falasse sobre hábitos, cara, eu fui aprender sobre hábitos, assim, faz pouco tempo, 2020, 2017, vai que eu li o Eu acho Poder que do Hábito. tudo tem seu tempo, né? Eu É, acredito, não sei se você estava preparado para esse momento exato, naquela época, né? exato, mas a maturidade, eu acho que não tem idade, né? A maturidade, ela vem, eu gosto muito, assim, não sei se cabe eu fazer um parênteses aqui. Claro. Uma das coisas que hoje me suportam muito, que me ajudam muito, é a mentoria. É a mentoria. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho três principais mentores. Hoje eu tenho três principais mentores. Hoje, meu primeiro mentor é Jesus Cristo. Sim, eu sou cristão, então eu leio a Bíblia, eu acompanho, eu aprendo cada vez mais, tento aprender mais. E ser como ele é impossível, É. mas o exemplo que ele deixou de liderança, de servo, né? O exemplo que ele deixou de amor é muito grande. Então, assim, esse é um mentor que eu procuro. O segundo é o Jerônimo Temer, que hoje ele é considerado assim, um dos maiores coaches do Brasil. Ele é coach dos coaches, né? Ele tem uma mentoria que ensina coach a se aperfeiçoar, a viver do coach. Eu fiz essa mentoria com ele, inclusive, outro ano. E eu tenho o Thiago Brunet.
como um mentor que seja espiritual também ali, né? Que é um cara que eu aprendi muito sobre Bíblia, muito sobre é, espiritualidade, né? Com ele ali. E eu quis fazer esse parênteses para linkar isso, né? Para linkar isso. Se eu tivesse alguém ali que conseguisse falar para mim, cara, faz dessa forma, vai aqui, ó, o que você fez está errado. Isso eu ouvi algumas vezes, mas de uma forma meio assim, muita crítica e Uhum. pouca repreensão, assim, né? Então, acho que tudo tem o tempo, né, Jorge? É o que você falou, assim, esses 10 anos pra mim foi para encontrar isso, assim. Se eu tivesse aceitado aquela situação, provavelmente eu estaria ou na liderança até hoje, ou às vezes, né, até em outro segmento já, em outro É legal cargo, você né? falar isso, porque assim, eu tenho uma tese que eu ainda vou defender mais isso pra frente, porque eu acredito que é um erro da grande maioria das empresas, eu não vou falar em porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta, passando dos seus 90% aí, que eu não tenho dados para isso para falar com clareza. Mas um erro da empresa é você tem um ótimo técnico, você trabalha muito bem. Ah, é porque ele é um bom técnico, vou colocar ele como um líder. Você, cara, perde um bom técnico e ganha um péssimo líder. E aí, É isso. isso você mexe com a equipe, mexe com o resultado e mexe principalmente com a saúde, a perspectiva desse líder que você colocou no cargo. Porque você não prepara. E hoje em dia, cada vez mais, porque tá mais muito corrido, né? Não dá tempo Sim, de você sim. pegar e falar, vou preparar, ele tem um perfil de liderança, vou começar a tirar ele da produção, da parte lá mais braçal, da parte produtiva do negócio, e vou começar a treiná-lo como líder. Empresa nenhuma faz isso, eu não conheço. Eu não conheço uma empresa. E eu vou acabar defendendo uma tese que você quer ter resultado, o resultado passa por pessoas, que essas pessoas são lideradas por um líder, e ele que vai fazer essas pessoas dar resultado. Como o Joel J fala, cara, nada mais que os resultados para te mostrar quem você é. Sem dúvida. E o autoconhecimento faz com que esse líder ele consiga, né? Falar assim, puta, agora eu consigo entender quem eu sou e o que eu posso entregar. O problema é que a gente tá tão no fluxo do negócio que você quer entrar e quer fazer o seu melhor. Sim, Na sim. PNL fala muito sobre isso, né? Que todas as intenções são positivas. Então, se você perguntar para qualquer Legal. um, qualquer ação que você faz, a intenção foi positiva. Agora, se ela foi encaixada para o momento certo, para a pessoa certa, isso acaba interferindo Sem muito, dúvida. né? Autoconhecimento e liderança. Agora, eu ia te falar sobre liderança eficaz. Pessoal, eu acabei esquecendo de falar no início do podcast. Todo podcast que sair agora, a gente vai estar saindo agora, finalzinho de setembro, agora não sei qual é a data que sai esse podcast de William. Todo podcast, por um mês, ele vai ter um e-book. E esse primeiro e-book vai falando sobre liderança eficaz, tá? Então, clica aqui embaixo, aqui nas inscrições no YouTube ou no podcast do Spotify. Clica lá, baixa esse e-book. Um e-book falando sobre a liderança eficaz, é só para dar um gosto de da onde buscar informações mais com maior conteúdo, tá? Esse é um presente meu para vocês. E William, falando sobre autoconhecimento e liderança eficaz. Um líder, ele consegue ser eficaz sem ter autoconhecimento? Ele consegue fazer a equipe dele ser eficaz? Ah, eu acho que não sustenta, né? Não sustenta. Não sustenta. Fala mais, fala mais. O, o resultado imediato, ele pode vir, às vezes, de cima até de uma repreensão. Repreensão eu vejo como algo bom, mas assim, de uma ditadura, né? Hum, Às vezes chega um líder que é, ele aprendeu com alguém que ele tem que ser autoritário, que ele tem que ser aquele cara que fala mais alto, que impõe, que direciona e é do jeito dele e tal. Cara, ele pode ter um resultado rápido ali. Ele vai ter um resultado imediato de uma semana, um mês, dependendo do quão for forte emocional o time dele, até um pouquinho mais, mas de uma hora isso começa a cair, isso começa a desgastar. Não se sustenta, né? uhum. Não se sustenta. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para o cara entender os impulsos que ele tem e as emoções, né? A falta de autoconhecimento faz a pessoa achar que ela está agindo por ela mesma, mas às vezes ela está agindo pela emoção dela. E as nossas emoções não somos nós, né? Vamos por assim. A gente vai sentir,
vai sentir a emoção, mas é a gente que decide como a gente reage a partir dela, né? A emoção pode ajudar a gente a reagir, ou ela pode ajudar a gente a se estourar. Se for uma raiva, né? Se essa emoção for uma raiva e você não tem esse domínio, você vai estourar, você vai falar alto, ou vai gritar, ou vai xingar, ou essa raiva é tão grande que a pessoa sai de si e não consegue nem falar, né? Chora e fica alterada, né? Se revolta. Então, é, a primeira coisa para o líder eficiente ali, para o líder eficaz, é o autoconhecimento dele. Ele tem que trabalhar isso. Ele tem que trabalhar isso. Eu não vejo um trabalho de longo prazo, né? Um trabalho que é o justo, né? O longo prazo ele é justo. Ele sempre, mesmo que os resultados do início não sejam tão fortes, se você mantém, você vai conseguir ter o resultado ali a longo prazo. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. Ele traz isso. Eu não sei, assim, eu queria até colocar aqui, assim, como a gente falou, eu também não tenho esses dados técnicos. Eu falei 90%, porque é o que eu sinto, assim. É o que a gente passa, né? Quando eu trabalhei, eu via que eu falava assim, cara, o cara é líder, às vezes tá acima, às vezes tá num nível de supervisor ou coordenador ali, que é líder de líderes, e falta autoconhecimento, falta inteligência emocional ali ainda para lidar. Até gerência, né? Até Sim. gerência. E, e como que eu vejo, assim, né? Como que eu penso? Se você não tem inteligência emocional e você não ensina para o seu time, olha, isso é muito sério. Isso é muito sério, assim. O líder, ele não ensina para o seu time inteligência emocional ou ele também não tem. O que vai acontecer? Vai ter situações na operação, na indústria, na onde for ali, operacionais, que o funcionário não vai saber lidar, porque ele não tem essa inteligência emocional. E ele vai tomar atitudes, de repente, erradas, de raiva, de revolta. E aí o que vem? Vem o julgamento do próprio líder pro cara, falando assim, esse cara é muito esquentado, esse cara responde, esse cara não faz o que eu peço. E aí vem o julgamento da parte do líder, tipo, ele não desenvolveu a inteligência emocional no funcionário, ele tá julgando e a primeira coisa que ele vai falar é, não serve, troca. Olha como que É um isso, ciclo, olha né? como que isso é um ciclo, como que isso é muito importante a gente falar, como que isso é muito importante a gente falar, porque é algo que acontece demais, assim, eu vi acontecer muito nas empresas que eu passei, assim. É muito fácil, né? Muito fácil para o líder apontar e falar assim, esse cara não serve para trabalhar comigo, Uhum. preciso que troque. Cara, isso é doído de É, falar. é. E eu acho que, assim, para todas as empresas também é um desafio, até o temporário. O temporário Uhum. é muito caro para a empresa, né? Trocar de funcionário. Mas na logística, o giro é muito grande. O giro na logística é a experiência Tem que os eu momentos tenho. sazonais, né? Tem também, mas é assim, no geral, a pessoa entra e dependendo a região que a gente tá ali, que é Jundiaí, que é Campinas, é um polo logístico, né? Então, às vezes, por R$ 50 o cara sai e vai para outra empresa, mas às vezes ele entra e não rende. E assim, é um desafio tão grande para a empresa gerenciar isso, os temporários, gerenciar, porque eu ouvia muito isso, assim, era uma coisa que me doía muito. O Uhum. meu líder chegar e falar assim, ó, com uma semana. Cara, esse cara entrou, esse cara aí não dá certo. Esse cara aí, Não nossa. deu nem tempo de Quem que avaliação. contratou? Ainda assim já vai julgando, assim, que o RH tá fazendo? Como que contrata um cara desse? Como que, sabe? E aí me doía, porque às vezes eu até me via no cara, assim, eu falava assim, meu, eu preciso ajudar esse cara para ele Uhum. começar a entender que não é isso, cara, que é o que a gente vai fazer com ele que vai fazer diferença ali, né? É lógico, a gente não faz milagre, né? Sim, Mas sim. você tem que dar o tempo, você tem que ter pelo menos um longo prazo, vamos pôr assim, para ter certeza, né? E fazer o trabalho certo. Então, só para concluir esse ponto, assim, ó, se um líder que tem autoconhecimento, que conhece inteligência emocional, ele deve entrar hoje. Eu estou começando com uma equipe. Cara, ele tem que falar de inteligência emocional desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Tô falando assim, cara, você vai ter um briefing de entrada, você vai ter, né, um início de turno com o time, depois você vai conhecer sua parte administrativa ali, assistentes, alguma coisa. Você tem que estar todo dia plantando algo. Mas para isso o cara tem que se autoconhecer, o cara tem que ter Uhum. inteligência emocional. Por que isso? No futuro,
aquela briga que tá tendo lá dentro, ela pode ser evitada por um insight que o cara deu para a equipe dele, por um insight que o cara deu para a equipe dele, né? No futuro, isso resolve muitos problemas. Assim. Não sei se faz sentido. Faz, porque você estava falando aqui, eu tava pensando, a gente com um pouquinho da resenha que a gente teve antes da gravação aqui, sobre uma ferramenta que eu aprendi e estava colocando em prática. Não vou colocar aqui qual é a ferramenta, né? Mas porque eu preciso, porque eu vi, até falando com a minha esposa essa semana, aquele negócio de vigiar e vigiar e vigiar, porque senão eu me perco. Eu acabo me perdendo. Então, todo dia eu tenho que ouvir bons líderes falando sobre coisas boas e ferramentas boas para que eu possa fazer bons resultados. E isso quer dizer que eu vou ter bons resultados o tempo todo? Não. Isso quer dizer que eu vou ter, não vou ter momentos de discussões que eu falo assim, momentos mais quentes? Não, vai ter. Sim. Só que eu vou saber lidar com a situação e com as emoções que eu vou ter naquele momento. Então, eu preciso muito. Então, é o que eu falo, que eu gosto muito do autoconhecimento, porque essas ferramentas me ajudaram a ajudar outras pessoas. Falando em ferramenta, hoje, você falou muito sobre perfil comportamental, sobre o comunicador. Quais são as ferramentas hoje que você, vamos imaginar hoje, o líder que está ouvindo a gente lá agora. Ele não tem nenhum treinamento, nada. Qual o básico que você pode passar assim, falar, começa já uma ferramenta básica que pode ajudar um líder. Legal. Cara, E sua indicação para que desenvolva o se autoconhecimento. a gente for falar de autoconhecimento, você vai achar no mercado várias formas, né? O que me ajudou muito, o que o autoconhecimento trouxe para mim, como que eu busquei esse autoconhecimento? E eu vou dar o exemplo para você, o que você pode fazer. Cara, se você tiver um momento de reflexão do seu dia à noite, e você ter um diário para escrever o que aconteceu no seu dia, o que você fez, o que fez você se alterar, o que fez você deixar você contente, o que te animou, o que você fez que se transformou em algo positivo na sua equipe, sabe? Isso é autoconhecimento puro. É você ser cientista de você mesmo, né? O Jerônimo Temer fala muito disso. Você tem que ser cientista de você mesmo. Você tem que entender e o que fez mal, assim. O cara, ele tem que saber responder, assim, ó. Quem eu sou e o que me dá medo, o que eu não gosto, o que me altera, o que mexe com as minhas emoções. E o cara só vai saber disso se ele sair do automático e ele ter esse tempo com ele mesmo e refletir. Às vezes, se você se perguntar agora, o que me altera? Você fala assim, puta, eu não sei responder. Mas se você deixar isso consciente na sua cabeça, durante essa semana vai ter alguma coisa que vai fazer você se alterar. E aí você lembra, você fala assim, putz, isso aqui me alterou, deixa eu anotar aqui. É simples, mas, cara, 99% das pessoas não fazem, né? Não fazem, assim. Eles não analisam o dia, não refletem no dia e vê assim, cara, eu poderia ter agido de outra forma, eu poderia ter... De uma forma de aprendizado, não de uma forma de se julgar, não de uma forma crítica. E fala assim, puta, como eu fui tonto de falar daquela forma. Não, você falando assim, cara, eu falei daquela forma e eu não tive o resultado que eu esperava. A próxima vez que for uma situação semelhante, eu preciso lembrar disso e agir de outra forma. Ou até mesmo refletir de que forma que eu vou agir se isso acontecer de novo. Cara, isso assim, não tem custo nenhum, é um caderno, um lápis, uma caneta e o seu tempo, né? Você tem que ter sua disciplina ali, sua disciplina. Mas é a procura da sua evolução, né, cara? É a procura da sua evolução. Às vezes a gente não quer mexer, eu falo que não quer mexer na gaveta, né? Porque Sim, você começa a fazer isso aí, você começa a mexer com... Aí que você começa a se conhecer, né? Porque você coloca uma coisa que puxa a outra e às vezes fala, nossa, será que eu quero mexer nisso aqui? E, ó, inconscientemente você para de fazer, porque eu já cheguei a fazer uns diários uma época, minha esposa está fazendo agora e está sendo bem legal. E quando eu fiz, você começa a buscar informação. Não, preciso buscar mais. Não segui com o diário. Eu acho que eu não segui porque eu comecei a ver que tava machucando. Falei, deixa eu me conhecer melhor. Aí que eu fui mais a fundo. Legal. Mas era uma coisa que realmente... Mas a experiência, você viveu a experiência, né? Quando eu falo assim que 99% das pessoas não fazem, é que elas nem se dão ao trabalho de viver a experiência. Assim, muitos querem bater o ponto lá, sair da empresa e
e ligar no futebol e ligar, né? Seria um Assim, ponto de fuga, né? e tem que ter o ponto de fuga, não teria que existir, teria que existir o seu lazer. Uhum. Eu vou assistir o futebol porque eu gosto, para me fazer bem, né? Não para esquecer do trabalho, dos problemas ali, né? Eu chamo de ponto de descompressão. Sim, Eu sim. preciso me E descomprimir de alguma isso é coisa. excelente, né? Isso é excelente, cara. Acho que o, é tão importante quanto o trabalho é o descanso, né? Tão importante quanto o trabalho é o descanso. É, É, faz, mas a gente tem que faz ter o parte, né? descanso inteligente, né? O descanso Descanso inteligente. inteligente. Agora a gente vai começar falando de um assunto que eu acho muito legal e é o que é mais desafiador. Vamos falar sobre equipe? Vamos, Bora. vamos. Porque eu acho que é bem legal. Você falou sobre como era o William lá no início, como era o William hoje, como você vê pessoas que às vezes em pouco tempo falam, não, esse aqui não vai dar certo. Então, como que a gente identifica? Seria muito ruim falar assim, nós identificamos o profissional desse jeito. Não. A gente não quer colocar porque às vezes não tem tempo para isso. Mas como Sim. que a gente identifica os pontos fortes da nossa equipe? Quais são os pontos fortes, quais são os fracos, para que elas comecem a dar resultado? Me fala da sua experiência e como que você Pô, usa isso com legal, a sua equipe? legal. É, eu venho, acho que a gente segue essa linha que a gente estava falando, né? Acho que para o líder ter um bom resultado, ele tem que ter o autoconhecimento. Ele tem que ter a inteligência emocional. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o seu autoconhecimento, é buscar a sua inteligência emocional. Você precisa evoluir nisso para poder ensinar as pessoas, né? Você Para não dá poder aquilo que você não ensinar. tem, né? Exato, exato, porque a equipe ela vai ser reflexo do líder. Não adianta eu falar para minha equipe falar assim, cara, vocês têm que ler, vocês precisam ler para aprender, o livro é muito bom. E eu não leio. E aí, que autoridade que eu tenho nisso, né? Uhum. Não adianta eu falar para a equipe assim, cara, vocês têm que seguir o procedimento. E aí o primeiro problema que tem, o líder dá um jeitinho aqui, pera aí que dá para burlar o sistema aqui e resolver. Manda, troca um lote aqui e manda sacar. Não que eu tô dando exemplo da logística, acho que quem é da logística deve estar até rindo nessas horas, né? Não que eu nunca fiz isso, né? Nunca chega no ponto. Mas é no exemplo, né? É no exemplo. O líder, ele vai ser o reflexo. Acho que é muito clichê a gente falar disso assim, mas é muito óbvio. É muito óbvio. Cara, se você quiser mandar aquilo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não existe na liderança, né? Já existiu isso, né? Exato, exato. Mas na equipe não vai existir, cara. E como que estratégia que você usa para desenvolver? Vamos imaginar, eu tenho jovens, é que eu não quero entrar em gerações, porque eu Sim, quero ainda sim. fazer um podcast só sobre, Boa, sobre gerações, porque boa. hoje nós temos praticamente três gerações muito fortes, né? A gente tem Sim, sim. alguns dos baby boomers ainda, nós temos os X, os millennials, né, que somos, acho que a gente tá na mesma linha que Sim, essa. sim. Aí você pega aí a geração Z, né, que tá entrando muito forte no mercado hoje. Tem perfil de gerações diferentes. Não vou nem entrar sobre os perfis, Sim, sim. mas como que você desenvolve? Porque tem que conciliar essas três gerações de um jeito mais ameno possível, que é o desafio de tudo. Mas como que você estrategicamente consegue? Aquele ali, aqui, aquele ali, aqui. Legal. Como que você estrategicamente faz isso? Como que eu, como que eu lido hoje, tá? Como que eu lido hoje? Vamos por assim, com a minha vida, eu levo pra minha vida e se eu liderasse uma equipe hoje, vamos por assim, né, eu seguiria dessa forma. É, eu seguiria a linha dos princípios. Dos princípios. Uhum. Deixa eu me aprofundar nisso para vocês entenderem. Assim, o que é um princípio? O princípio, ele é o alicerce de tudo. Ele é o alicerce de tudo. Assim. É, é a gente trazer. Existe. A gente falar do micro. O Uhum. micro seria um problema. Um problema na operação ali. O macro. O macro é o princípio. O macro é o princípio. Então, é o princípio que vai determinar como você age, é o princípio que vai determinar como que você reage às situações. Vou te dar um exemplo, assim. Eu aprendi muito sobre princípios com o Jerônimo Temer e com o Thiago Brunet, né? Com o Thiago Brunet. Os dois falam muito disso. O Jerônimo, todo treinamento que ele tem os 8 princípios para tal coisa. É oito princípios para. E um dos princípios que,
que ele ensina, que é um assim, ó, se você falou, faça. Se falou, faça. Né? Vou dar esse exemplo para você entender como que pesa um princípio. E daí eu trago um princípio operacional, vamos pôr assim, um princípio para o lado corporativo, vamos pôr assim, a gente chega nesse ponto. Né? O que, que é o princípio do se falou, faça? Se eu vivo por princípio, eu vou falar assim, amanhã eu vou lavar meu carro, um exemplo. Amanhã eu vou lavar meu carro. Aí eu acordo, tá meio nublado, eu acordo, não tô muito legal ali, e algum amigo me chama e fala assim, ó, vamos sair, tomar uma cerveja, tomar um açaí, fazer alguma coisa? E aí o princípio ele vai vir, eu vou falar assim, não, cara, eu gostaria muito, mas eu falei que eu ia lavar meu carro, eu vou lavar meu carro. Tô dando um exemplo didático Simples, aqui, um exemplo simples, tá? simples. Um exemplo simples. Mas é isso, assim, é isso. Vamos pro mundo corporativo. O se falou faça cabe muito no mundo corporativo. Assim, o cara fala assim, ó, hoje eu vou fazer o inventário de tal produto, um exemplo. Vou fazer. Aí chega no dia, a rua tá bagunçada, chega no dia, tá alguma coisa. E aí, se o princípio fala mais alto, o cara vai erguer a mão ou vai pensar assim: o que que eu tenho que fazer para realizar o inventário? Se ele não vive por princípio, ele vai falar assim: eu não tenho como fazer esse inventário porque a rua tá uma zona, tá tudo bagunçado. Sabe? O nosso próprio pensamento ele foge disso. Ele foge Ele disso. quer evitar E, cansaço. e o princípio, ele não tem geração. Ele não tem geração. Se você implantou isso, esse princípio e você cumpre, você é exemplo, você vende para o time que isso dá certo, né? É lógico que isso é uma coisa de construção, né? É uma equipe eficiente de médio a longo prazo ali, né? Para você criar. Mas é algo fantástico, assim, que eu estudo muito essa questão de Uhum. princípios e faz muito sentido para mim, né? E eu vou falar que, William, então tudo que você fala, você faz? Nossa, minha esposa estiver vendo, ela vai, ela vai virar de Né? cabeça pro ar ali, vai falar, meu Deus, ele tá Não mentindo. liguem pra esposa Ele tá dela. mentindo. Não é assim, mas a maioria das vezes tem que acontecer. A gente tem Dentro do que ganhar. princípio. A gente tem que ganhar. O princípio tem que prevalecer a maioria das vezes, Então, né? estrategicamente para sua equipe é baseado em princípio. Exato, cara, exato. Eu fui claro, deu para Sim, entender esse sim. ponto, assim? É algo que é mais profundo, vamos pôr assim, né? É mais profundo, mas é isso, assim, ó. Deixa eu dar um exemplo de outro princípio, né? Vamos pôr assim. Cara, eu sempre falo que um líder, ele não precisa de motivação. O líder, ele precisa saber o próximo passo dele. É, É, trata isso como um princípio agora. Trata isso como um princípio. Se você que é líder pôr isso na sua cabeça, cara, eu não preciso de motivação, eu preciso saber o meu próximo passo. E qual que é o seu próximo passo? Cara, pode ser que você tá com a equipe perdida lá, pode ser que você não tenha seu autoconhecimento. Então, seu próximo passo é procurar esse conhecimento. Seu próximo passo é evoluir nisso, é você saber. O seu próximo passo pode ser simples ou o seu próximo passo pode ser uma pós, um mestrado, pode ser, sei lá, abrir o legal, próprio legal. negócio. Não sei. Você entendeu? O Entendi. cara ele vai acordar hoje, ele não vai pensar se ele tá bem ou não, se ele tá motivado ou não. Ele só vai dar o próximo passo. Você deu seu exemplo, né, cara? Você trabalha em São Paulo, Né? tá vindo gravar em Campinas. Campinas. Então, assim, meu, não vai ter motivação que resista sempre. Não, Então você tem que ter o seu princípio ali de que, assim, isso é cara, verdade. isso é importante pra mim, Eu isso é uma sempre, base. realmente, eu sempre dou o próximo passo. Qual que é o próximo? Ah, é gravar? Vou pra lá. Exato, exato. Motivado ou não, eu vou dar o passo. É isso. Show de bola. Muito bom. Você tem exemplo prático que você passou com equipes e com pessoas que você pode falar? Que você fala, nossa, tive certas situações. Não precisa nem dar nomes. Nem dar nomes. Cara, Mas assim, eu tenho algumas histórias, assim, mas eu gosto muito de uma história falando de inteligência emocional, assim, quando eu usei a inteligência emocional para trazer os colaboradores pro presente, assim, vamos pôr. Foi uma situação, assim, eu trabalhava no terceiro turno, eu era coordenador de equipe.
Então eu coordenava 4 galpões que ficavam no mesmo lugar, assim, dava em torno de 100 pessoas, ali 120 pessoas, e tinham 4 setores, cada galpão era um setor ali. E aí num setor desse, teve 2 funcionários que dormiram na hora da refeição lá, da ceia, e atrasaram para voltar. Mas aí, assim, eu tava na minha sala, e aí chegou esses 2 funcionários, mas muito irritados, os 2 funcionários muito irritados me procurando. Aí eles entraram assim, posso falar com o senhor? Pode. Eu falei, entra aí, o que que aconteceu? Cara, a gente vai embora porque o líder desrespeitou a gente, gritou com a gente lá, cara, eu não admito, ele faltou com respeito e tal. E aí no mesmo momento o líder já veio vindo, né? Já veio vindo. Vou contar o lado dele. Vamos contar o Deixa lado eu dele. contar meu E lado aí agora. ele chegou, abriu a porta e também tava alterado e tal. Aí eles falaram o que eles fizeram e não sei o que tem. Eu falei, calma, vamos sentar, vamos conversar, né? E aí eu perguntei pra eles, falei, o que que aconteceu? Primeiro pros dois ali, né? Não, foi o líder. O líder falou assim, cara, eles atrasaram, não voltaram da ceia. Quando eu fui procurar no vestiário, eles estavam dormindo. E eu chamei a atenção e tal. Aí eles já começaram, não, mas você bateu no armário, você gritou com a gente, eu me senti desrespeitado. Eu falei assim, não, beleza, então tudo bem. O problema foi esse. Então, vocês passaram do horário, é isso? Eles falaram, passou do horário, tá? Então o problema foi esse, beleza. E aí o líder falou assim, não, mas eles também me responderam, falando que ia embora, falando que eu não podia tratar eles assim, começaram a me responder. E aí eu perguntei pra eles, eu falei assim, pros dois, eu falei assim, cara, vamos trazer pra realidade essa situação, vamos trazer pra realidade, tá? Essa situação. Eu falei pro líder, eu falei assim, por que que você agiu dessa maneira? Explica pra mim, o que que você tava sentindo quando você foi falar com eles? Ele falou, cara, eu fiquei puto da vida, né? Eu fiquei bravo pra caramba, então eu fui lá chamar Uhum. atenção. Eu falei assim, então você concorda comigo que você agiu pela sua emoção da raiva? Aí ele ficou meio assim, mas ele falou assim, concordo, cara, concordo. E se não fosse a sua raiva, o que que você teria falado pra eles, então? Aí ele falou na hora ali, ele falou, cara, vocês são exemplos pro time, cara. Se eu não tomar uma atitude com vocês, eu vou dar exemplo pro time que pode isso toda hora. Então, Uhum. assim, a gente tem uma meta pra bater, eu conto com vocês. E vocês não podem fazer isso. Aí eu virei pra eles, eu falei assim, e vocês? Vocês responderam, xingaram eles, falaram que ia embora. O que que vocês sentiram? Eles falaram, a gente ficou revoltado, sentiu raiva porque ele chegou gritando, chegou batendo. Eu me senti desrespeitado. E agora que você não tá com raiva, o que que você falaria com ele pela sua razão? Aí o cara falou assim, não, cara, eu peço desculpa porque a gente pôs o celular pra despertar e não despertou e não vai acontecer mais. Falei assim, então vocês vão voltar a trabalhar? Vamos voltar a trabalhar. Aí eu falei assim, cara, então o problema era esse. Então agora vocês vão voltar e tal. E aí eu segurei o líder, né, que principalmente para orientar ele, mas aí já é outra história. Uhum. Mas eu gosto muito dessa história, assim, porque eu senti satisfeito. Eu me senti satisfeito de falar assim, pô, como que a inteligência emocional, né, o meu conhecimento trouxe clareza para eles ali. E a gente seguiu trabalhando, cara, seguiu trabalhando. Né, se você não controlou a emoção deles, você ajudou com que eles Exato, controlassem a emoção exatamente. Eu deles. trouxe eles pro lógico, né? Pra realidade ali, pro consciente, né? Pro consciente. Ele tá agindo por eles e não pela Você raiva. falando isso aí, eu já vi vários casos que. E no seu caso de supervisão da situação, você teve a supervisão daquele de líderes que não sabem se uma situação só fortalece o problema. Pois Só é, fortalece. Na verdade é fogo no pois parquinho. Fogo no parquinho. e até foi isso que eu falei pro líder, cara. Eu falei assim, ó, eles terem essa reação, né? Não vou falar que é normal, mas é aceitável. Agora, o líder, cara, o líder perdeu a razão e agiu pela emoção, ele vai incendiar o time Isso inteiro. é fato, né? Um funcionário, ou ainda tá o líder ali para conseguir Isso segurar, é fato. né? É bem. E então, cara, essa a responsabilidade do líder, né, cara? E acho que nessa história reflete muito a importância dessa gestão emocional, né? Imagina se o cara chega, o cara podia até ganhar os caras ali pra ele, falar assim, meu, vocês estão vacilando, vocês estão me desrespeitando e desrespeitando o time. Vamos voltar lá, cara, vamos voltar aí, cara. Corre pra recuperar esse tempo que vocês perderam. Ali, posso contar com vocês? Olha que é a mesma situação, mas é uma atitude diferente, né?
você tem totalmente outro resultado. É legal que a gente está conversando sobre isso, até um pouco a gente vai falar agora sobre isso também. É, e você falou que você é um líder comunicador, certo? Sim, sim. E aí, quando você tá nesse momento, que nem, vamos pegar esse momento que você contou, tá na raiva, você se comunica totalmente errado, porque você tá tomado por uma emoção que te potencializa, que te leva à raiva, se não for a ira, né? Aí Sim. sua comunicação é toda quebrada. Autoconhecimento e comunicação, elas estão linkadas para fazer um líder bem mais eficaz? Acho que esse exemplo já deu, né? Esse É. exemplo que eu dei, com certeza. Com certeza, assim, a comunicação eficaz é algo que o líder tem que ter. O autoconhecimento, ele vai trazer a inteligência emocional e a inteligência emocional vai trazer essa comunicação eficaz, né, cara? Acho que é um casamento, né? É um casamento. E, e isso é fundamental. Isso é fundamental para o líder. A responsabilidade que a gente tem de delegar uma tarefa, né, cara? De delegar uma tarefa, a forma como a gente fala, a entonação que a gente coloca, a gente já mostra para a equipe se aquilo é possível ou não, ou se a gente está de acordo ou não, né? Quantas vezes eu já vi líder, tipo assim, querendo passar uma tarefa, mas já reprovando, Hum. sabe? Ó, veio lá de cima e a gente vai ter que fazer. Pô, é Não complicado, comunica né, cara? direito, É né? Não comunica complicado. O direito. cara tá passando assim, ó, eu não concordo com quem tá lá em cima. Então, por que o funcionário deve olhar e falar, por que que a gente vai fazer? Nossa, você fala, eu Né? consigo ver as pessoas fazendo, né? Ó, chegou lá de cima, mas ó, Então, cara. vamos fazer, mas esse já Então, a postura, falando, a comunicação não verbal exato. berrando, né? Exato. Eu falo que a voz fala, o corpo berra, né? E a gente, assim, ó, a gente na posição de líder, a gente tá sendo julgado o tempo inteiro pela equipe. Avaliado o tempo A todo. equipe tá olhando ali e falando assim, ah lá, ele que falou. É. Ah, pode fazer, porque ele não fala nada. Ah, e existe aqueles funcionários ali que testam a gente ainda, né? Não. Que testa. Tenta mudar, né? Tenta mudar. De repente, sim, tem algum padrão, você fala assim, ó, a partir de hoje a gente vai ter que fazer diferente. Não pode mais fazer dessa forma. Nossa. Isso acontece, né? Porque é estratégia operacional. É. Às vezes é um processo a mais que surge que vai dificultar o operacional, mas vai facilitar muito para o inventário, vai facilitar muito para quem emite a nota, né? Para quem Uhum. controla o estoque e Chega tal. mais rápido do cliente. Chega mais rápido, ou o faturamento é mais rápido. Pode ser que algum processo, mas no operacional, o cara vai falar assim, pô, mas antes era mais rápido. Uhum. Por que que pediu A isso? Deixa, mudança. deixa eu fazer aqui, deixa eu ver. Se o líder não fala na hora que, pô, tá errado, tem que fazer. Na terceira vez, o cara já vai espalhar pros outros. Cara, eu tô fazendo, continua, segue fazendo o que era antes. As Porque... pessoas não conseguem E, entender e o que é aí vai errado, né? chegar lá na frente, eles vão falar assim, puta, a gente tentou implementar, mas não dá certo. Você já ouviu isso? Já, Já muito. ouviu? E na realidade eu vejo que tudo sempre. Aquela coisa que eu falo, nunca vem do chão de fábrica pra cima, de baixo pra cima, é sempre de cima pra baixo. De cima pra baixo você é líder, sempre de você que tem que Sim, começar a sim. implantar qualquer ferramenta, qualquer sistema numa empresa, Sim. ou vem de cima pra É baixo. isso. E eu quero até deixar claro pra vocês, gente, cara, eu tô dando exemplos meus que eu vi funcionários fazendo, mas que eu também já fiz. Sim. Eu não tô falando que eu sou o líder perfeito, que eu sou certinho. Eu já tive coisas que a gente tentou implantar que eu cheguei e falei assim, ó, não deu certo, cara, não foi pra frente, né? Eu já errei, Então, assim, isso é autoconhecimento também. Eu sei que Sim. uma nova oportunidade eu vou ter outra forma de agir, outra forma de tratar. Isso é inteligência emocional também. Você fala a verdade, porque muitas vezes eu já cheguei a fazer a mesma coisa, e aí só que você tem você começa a desenvolver o feeling de falar assim, nossa, eu agi errado. Sim. Nossa, isso aqui fez com que a equipe não entregasse também o jeito que eu falei, olha, faz aí, mas putz. Também não acho certo, tá? Mas faz aí. Eu falo, mas se você também não acha certo, por que eu vou fazer direito, É né? isso. Isso acontece muito. Três coisas que eu falo muito, aqui eu gosto de conversar, e toda vez esses temas eu sempre vou tocar em quase todos os podcasts que eu falo aqui, é sobre empatia, a escutativa e legado, os três. Hoje eu quero falar sobre Legal. empatia e legado. Um pouco dessa história que você falou, a gente falou sobre empatia, né? Essa que você falou assim, deixa eu entender porque os dois Sim, dormiram, sim. deixa eu entender, você empaticamente conseguiu lidar os outros. Qual que é a importância da escutativa na sua percepção, a empatia e a escutativa? Legal. Cara, a escutativa
ela vamos por assim, é um princípio pro coach também, né? Pro coach, porque no nosso trabalho a gente tem que escutar, né? É escutativa e a empatia, né? Que você falou. Empatia. O que que acontece? E isso já vem do meu perfil. Eu sempre tive mais facilidade em acolher pessoas. O meu perfil ele vai muito para pessoas, Uhum. né? E eu tive que desenvolver o meu lado administrador, o meu lado executor, né? E, e isso, por mais que eu já tinha, vamos por assim, instalado de fábrica ali, né? Já tinha é, a empatia, ela é muito importante e eu entro assim, eu me aprofundo na questão até do julgamento, que é o que eu falo assim, cara, esse cara não serve, esse funcionário não serve. Hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, mas já faz alguns anos, assim, mas principalmente depois que eu me formei em coach, eu trabalhei muito isso, eu entendi muito isso, eu olho para a pessoa e eu entendo. E acho que você comentou um pouco disso agora, assim. A pessoa, ela faz aquilo, mas na cabeça dela, ela tá com a razão, assim. Pô, Uhum. ela pode estar agindo errado, mas se eu julgo ela pelaquela situação, eu tô jogando fora tudo que ela viveu. Para ela ter essa cabeça, para ela ter essa mentalidade de hoje, ela vem com uma bagagem emocional que é desde a criação dos pais, desde as referências na juventude, na infância e depois na adolescência ali, nas referências de professores, de colegas, de amigos. Então, assim, eu vou dar um exemplo que acontece muito, assim. Às vezes tem funcionário que trabalha um período e fala assim, cara, eu quero ser mandado embora, quero que você me mande embora, eu não vou pedir a conta para não perder o seguro, para Uhum. não perder, né, que muitos funcionários contam É, isso como é. um benefício já, né, como benefício. E aí, eu ouvia muito líder falando, aí, ó, esse cara aí é um vagabundo, esse cara quer só trabalhar 6 meses e viver de seguro e tal. E aí eu me coloco, a empatia entra nisso, assim, cara, qual que foi a referência dele? Será que ele teve um amigo que sempre falou que Era o que certo? fazia isso era o certo? Um irmão, às vezes o irmão, a referência maior ali, que fala que a empresa só quer te roubar, fala que a empresa só quer quem é dono da empresa, quem é os gerentes lá, tá tudo rico e você que tá batendo caixa. Uhum. E aí o cara já entra com essa mentalidade ali, né? E ele não vai render o que tem que render, ele vai fazer o mínimo para ter o salário dele ali e ir embora. Ele não vai fazer hora extra, ele não vai fazer. Então, a empatia e a escutativa, que aí entra o trabalho do líder, às vezes no 1 a 1, de chegar e falar, cara, você não tá rendendo o que precisava render. O que que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que a pergunta é outra coisa que eu aprendi do coach que é fantástico, assim, ó. Desde que eu me formei, virou a chave para mim como líder. Virou a chave para mim como líder. Posso dar um exemplo aqui? Claro, Posso dar um claro, exemplo que é claro. muito legal? É, é, eu trabalhei muito em operações logísticas, então tem muito trabalho de separação de material, muito trabalho de armazenagem e muito trabalho de metas, né? Uhum. Cara, a separação tem que separar tantos itens ou tantos pedidos por hora, tem que fazer tanta coisa. E existe muito essa cobrança do líder. E também existe muito o ponto da qualidade, dependendo da empresa, preza muito pela qualidade ali, então um erro de separação, alguma coisa pesa e a gente tem que cobrar, né? O que que a... Vamos pôr assim, sem pôr porcentagem, senão não vai ficar nos É, 90%. sempre os 90 e 95. Então, assim, o que que a maioria da liderança faz? Ó, esse cara aqui errou. Ele conferiu errado e o cliente recebeu uma caixa a mais, ou ele recebeu um produto invertido. Ele chega e fala assim, cara, chegou uma reclamação aqui, você conferiu errado, se foi uma caixa a mais, você tem que prestar mais atenção, cara. Fica ligado. Eu vejo você conversando toda hora ali, então, cara, presta mais atenção. E o líder sai. O que que ele fez ali? Ele chegou, apontou o dedo de um problema e saiu fora, Na frente de todo mundo. achando que resolveu, achando que resolveu. Agora, imagina se ele chega assim e fala assim, cara, vem aqui, ó. Quanto tempo que você confere já? Ah, eu confiro há 6 meses, eu confiro. E a maioria das suas cargas vai certinho, cara. A maioria das suas cargas vai boa, você trabalha direito, né? Se for íntegro, lógico. Mas eu tô dando um exemplo aqui. O... Apareceu aqui um erro seu.
você mandou uma caixa a mais. Aí entra a pergunta: o que você acha que aconteceu? Cara, você faz o cara refletir, o cara que vai pensar e ele que vai te responder. O cara vai pensar e vai falar assim: cara, eu acho que pode ser que uma fileira tava com a amarração errada. O cara vai começar a refletir. Ah, eu acho que, puta, ou então ele mesmo já fala, puta, nesse dia eu não tava bem, cara. Nesse dia tinha acontecido alguma coisa e eu acabei errando. E aí vem a outra pergunta que é muito importante. E o que que você pode fazer de diferente para isso não acontecer mais? Ele vai te falar. E sabe o que acontece quando ele te fala? Isso cara, você estudou PNL, né? A gente tem que ser congruente com o que a gente fala. A gente tem que ser congruente. Então, a chance dele prestar mais atenção na próxima conferência é muito maior. Ele nunca mais vai errar? Claro que não. Claro que ele vai. Pode ser que aconteça o erro. Mas a chance dele prestar muito mais atenção na próxima conferência é muito maior do que aquele que você só chegou e falou assim: meu, para de conversar, presta atenção, cara, você está fazendo errado. Você entendeu? Criou quando você fala assim, você cria uma barreira. Agora. Então, olha a importância da empatia, né? Da empatia ali, de você ouvir a pessoa e você dar a oportunidade dela falar, né? Além da pessoa se sentir envolvida, de se sentir pertencente do processo, ela vai se sentir ouvida e ela vai se sentir entendida. Cara, muito bom. Faz total diferença, né? Faz total diferença. Como você está vendo o futuro da liderança? Cara, a liderança, assim, ela não vai acabar, né? A liderança, por mais que tenha inteligência artificial, a liderança, ela tem que se aperfeiçoar. Ela vai, assim, vai acabar, às vezes, essas lideranças primárias, né? Ali, operacionais, pode ser que acabe. Mas alguém tem que gerir, né? Alguém tem que gerir as coisas. Alguém tem que puxar a informação da inteligência artificial. Alguém tem que programar. Alguém tem que fazer isso, né? Por mais que a gente tenha armazéns automatizados no futuro ali, né? Já tem vários hoje em dia, mas eu vejo que a liderança ela precisa se aperfeiçoar nisso. E hoje, você já ouviu aquela frase? Antes tava legal falar essa frase, mas agora já virou clichê, que o pessoal fala assim: a empresa contrata pelo currículo, mas demite pelo comportamento. Vamos por assim, ela contrata pelas habilidades e demite por comportamentos. A gente usava muito, eu usei também essa frase para falar sobre emocional, sobre inteligência emocional. Mas agora é o contrário. Empresas estão contratando pelo emocional. A empresa estão contratando pelo comportamento. Ela prefere contratar pessoas saudáveis mentalmente e treiná-las para fazer o que ela precisa, do que ela contratar alguém com um currículo enorme, mas com vários problemas de comportamento, né? Então, eu acho que o futuro da liderança está nisso, assim. Quanto mais a gente se aperfeiçoar em conhecer pessoas, porque, cara, as pessoas sempre vão gerir, né? Sempre vão gerir. Eu vou falar uma frase do Simon Sinek, eu não sei se eu vou errar ela aqui, mas ele fala, não sei se você já ouviu, ele fala assim, 100% dos seus clientes são pessoas, né? 100% dos seus colaboradores ali são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você não entende de negócio. Então, o futuro está aí também, né? A gente vai precisar se conhecer de tecnologia, saber usar inteligência artificial, com certeza. Mas, cara, a gente vai ter sempre a pessoa ali para estar à frente, né? Para dar a ação, né? Ali. Eu vi um artigo, eu não vou puxar aqui porque eu não vou lembrar, assim, mas os soft skills que mais o pessoal, as 20 mais, os 3 que estavam mais era gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão de tempo. Olha. Que vê como que o futuro tudo da parte dos hard skills tá muito voltado à tech, né? Tá tudo no tech, mas tá no tech, mas aqui no soft skills é mais a gestão, pessoas, é sempre comportamentos, né? Muito bacana, cara. Fazer um resumo da conversa aqui, como foi bom, foi legal, gostou? Pô, se deixar a gente vai falando, demais, vai falando e vai... Foi muito legal. Quer deixar uma mensagem final para os líderes que estão assistindo, as pessoas que estão aqui para aprender, para pegar um pouco do nosso conhecimento? É papo de líder para líder, é dia a dia. Trabalhei em turno, assim como eu trabalhei, conversa, pessoas, casos
casos do dia a dia. Não tem... Aqui os líderes que estão vindo aqui é vivência. Vivência na veia, pelo que a gente passou, Legal. como você tá passando aí também. Qual o recado que você deixa aí pra... Cara, eu quero deixar um princípio aqui para eles também. Eu já falei espero que valha para você esse princípio do líder não precisa de motivação, ele precisa saber o próximo passo. Mas eu deixo outro princípio que eu também aprendi com Jerônimo Temel, que é você é causa, você não é consequência, né? Cara, essa frase ela é muito legal. Ela é muito legal para mim explicar assim. Você vai fazer, né? Você que faz o seu resultado. Vou pôr o resultado, mas deixa eu explicar melhor. Entra muito naquela frase assim, ó, não é o que acontece com a gente que vale, é o que a gente faz com o que acontece com a gente que vale, né? Então, quando a gente se coloca, por mais que seja um problema, o como você vai reagir com esse problema que vai valer, né? Não o quanto o problema é grande, né? Você já viu o Marcos Rossi? Não? Sabe? Marcos Rossi, ele é um palestrante, cara. Ele é brasileiro. Ele é um cara que ele nasceu só com o tronco, ele nasceu Ah, sei, sem os sei, sei. braços e sem as pernas. Sei. Eu não E, sabia. cara, ele dirige, ele foi atrás de tecnologia lá para ele poder dirigir. Ele é mergulhador, ele toca em escola de samba, ele canta, ele casou, tem 2 filhos. Assim, cara, ele vive mais que a gente, assim, cara. Por quê? Porque ele se colocou nessa condição. Ele falou assim, cara, não é o que eu tenho, é o que eu vou fazer com o que eu tenho que vai valer. Que vai valer. Esse cara é o exemplo dessa frase, assim, você é causa, você não é consequência. Muito Entendeu? bom, cara. Incrível. Você falando assim, você fala, nossa, e às vezes eu reclamo de pouca coisa, né? Muito bom, gostou? Cara, excelente, assim, Legal. muito Espero que legal um você tenha bate-papo gostado desse. também. É sempre muito bom ter. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado por ter dividido sua experiência com o nosso pessoal, nossos líderes que são os Sim, sim. telespectadores aqui que estão assistindo. Espero que você tenha gostado. Espero que você aproveite bastante disso aqui. Lembre de pegar seu e-book aqui nos links. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Espero que isso aqui tenha Pede pra contribuído. eles me seguirem na rede social, Aonde cara. que eu te Quase encontro? que eu, quase Desculpa, que eu desculpa. esqueço Olha, também. deixa passando, eu não sei fazer a pergunta. Onde que eu encontro, onde eu te encontro nas redes Eu sociais? Onde que eu tô... encontro o seu trabalho? Legal. Eu tô no Nossa. LinkedIn como William Steck, lá como William Steck. É o William, 2 L's e N de navio, tá? No final. E no Instagram também, tá como William Steck. Tá como William Steck ali no Instagram. Lá encontra tudo sobre o seu trabalho. Encontra tem até meus contatos lá, Show. tá? E deixo para vocês, assim, se vocês quiserem, né, conhecer um pouco mais, entra lá, me segue, me manda mensagem e comenta aqui o que vocês acharam, né, do podcast, Show de cara. bola. Ele tava deixando o. Nossa, olha o líder. Olha o líder deixando passar, tá vendo? Deixando o convidado. Ah, onde que eu encontro o William? Ah, depois vai eu responder. Obrigado, William, pela sua atenção. Obrigado, pessoal, pela sua atenção também. Que esse podcast possa te ajudar com ferramentas. Comenta aqui e até mais. Tchau.